Olá pessoal, seja bem-vindo ao Megapage. Eu me chamo William, ou melhor, Dr. William. Faz tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês, não é? É porque eu vim do futuro, pra dizer que o futuro está uma... Hoje vamos falar das regras desse jogo aqui, Space Cantina. É um jogo muito bom, que a gente joga bastante aqui, feito pelo Fel Barros e a arte design de Lucas Ribeiro. Inclusive, esse jogo ganhou o prêmio da Ludopédia de 2016 de melhor arte design em jogos de tabuleiro, porque ele traz um universo de cultura pop para dentro do jogo, uma arte meio cartoon, de videogames, filmes, séries, e também é um jogo muito bom que cada jogador controla um restaurante espacial e ganha o jogador que vender e ganhar mais pontuação no seu restaurante espacial. Então vamos às regras. Melhor não conectar. Para iniciarmos, vamos juntar os dois tabuleiros do jogo, o tabuleiro de ações e o tabuleiro de fidelidade. Podemos colocar assim na vertical ou na horizontal. Provavelmente vocês vão assistir o vídeo deitado, então é melhor deixar dessa forma aqui. Aqui no tabuleiro de ações, pegamos aqui o baralho de funcionários e separamos as cartas com hashtag 1. Elas são chamadas de funcionários iniciais. Colocamos aqui nessa área, disponibilizando para os jogadores. Essa é uma forma de equilibrar a partida, já que todos vão ter funcionários de mesmo nível. Fazemos a mesma coisa com o baralho de clientes. Pegamos aqui as cartas hashtag 1 e disponibilizamos aqui nessa área, acima, para todos os jogadores. Pegamos as fichas de demanda e colocamos nesta área aqui. Damos uma embaralhada e sorteamos uma para cada jogador, mais 3. Quem cumprir os requisitos dessas demandas ganhará uma pontuação extra no final da partida. O jogador deve estar atento no seu turno para apanhá-las. No tabuleiro de fidelidade, colocamos aqui o marcador de rodadas aqui na casa 1. Uma partida de Space Cantina é constituída por rodadas dependendo do número de jogadores. Para 4 jogadores, 8 rodadas. Para 3 jogadores, 9 rodadas. E 2 e 1 jogadores, 10 rodadas. Os jogadores vão escolher então seus restaurantes, combinando entre si aleatoriamente ou simplesmente pela habilidade. Lembrando que cada restaurante tem no seu verso outro restaurante com uma habilidade diferente. Aqui, como vou fazer uma partida para 3 jogadores, vou trabalhar com estes restaurantes. Os jogadores vão pegar os seus respectivos marcadores de sua cor e colocar nas seguintes trilhas. Um aqui na trilha da fidelidade dos aliens, outro na trilha da fidelidade dos ciborgues, um aqui na trilha da fidelidade dos robôs, um na trilha gourmet e aqui esse que tem um númerozinho, coloque para baixo e coloque aqui marcando o Banco Galáctico. Próximo da mesa colocamos o baralho de funcionários, o de clientes, os marcadores de insatisfação, os dados e os recursos de comida, bebida e sobremesa. Esse recipiente eu comprei, não acompanha com o jogo. Cada jogador começa com 3 recursos em seu restaurante, um de cada tipo. Ele ganha uma cartinha dessa de referência de pontuação no final do jogo. E também baralhamos aqui as fichas de objetivo. E ele tira 3 fichas de objetivo. Ele vai olhá-las e vai escolher qual ele quer. Ele vai colocar nessa área bem aqui, de cabeça para baixo. Setup montado fica mais ou menos assim na mesa, é porque aqui o espaço é pequeno. E no decorrer do vídeo eu vou explicando cada parâmetro aqui para que serve cada coisa, para não embaralhar a mente de vocês. Antes da rodada inicial, temos a rodada de preparação. Aqui temos as cartas iniciais de clientes e as cartas iniciais de funcionários. Então cada jogador, em sua vez, começando pelo primeiro jogador em ordem de jogada, vai escolher uma carta que ele queira iniciar no seu restaurante. Ele vai pegar a carta e colocar em seu restaurante. Aqui nesse espaço para garçons, há 3 espaços para garçons no restaurante.
Cada funcionário contratado inicia como garçom. Os jogadores vão pegando carta entre eles e colocando em seus restaurantes, até que chegue o último jogador. Então, lembrando que eu estou fazendo aqui uma partida para 3 jogadores, o último jogador vai pegar uma carta que ele ainda não tenha. No caso, digamos aqui que ele pegou um funcionário, então ele vai ter que pegar um cliente e colocar em seu restaurante. Ele vai pegar o cliente para servir mais tarde e vai colocar aqui nesta área. Há 3 espaços para cliente em cada restaurante. Em sentido anti-horário, até o primeiro jogador, os jogadores vão pegando as cartas que ainda não possuem em seus restaurantes. As que restarem são retiradas da partida e devolvidas à caixa. Elas não serão utilizadas no jogo. O primeiro jogador, todo início de rodada, vai pegar o baralho de clientes e abrir um número de cartas aqui no tabuleiro de ações, igual ao número de jogadores presente na partida. Essas cartas vão ficar aqui para serem apanhadas. Ele vai pegar o baralho de funcionários e vai fazer a mesma coisa, abrir um número de cartas igual ao número de jogadores. Ele também enrola os dados para serem alocados aqui neste espaço. O número de dados a ser jogado depende do número de jogadores, isso é uma forma de equilibrar a partida. Numa partida para 2 e 3 jogadores, remova um dado de cada tipo, eles voltam para a caixa e não serão usados. Numa partida para 2 jogadores, somente na primeira rodada, cada jogador tira um dado, não importa a cor ou o tipo. Essa é a quantidade de dados jogados na primeira rodada numa partida para 2 jogadores. Numa partida para 4 jogadores, todos os dados são utilizados, nenhum dado é removido do jogo. Porém, o primeiro jogador, somente na primeira rodada, escolhe um dos 3 tipos de dado para ser tirado. Isso somente na primeira rodada. O primeiro jogador lança os dados e coloca os respectivos resultados aqui nesses espaços, cada um em suas cores específicas. Lembrando que eu estou fazendo um setup para 3 jogadores, nenhum dado é retirado na primeira rodada. Mas se esse for o caso, todos os dados retirados na primeira rodada, numa partida para 2 e 4 jogadores, são devolvidos a partir da segunda rodada. Uma rodada é constituída por 4 turnos de cada jogador. Eles fazem isso intercalando entre eles, começando pelo primeiro jogador, e não todas de uma vez. Cada jogador tem 2 opções para fazer no seu turno: pegar uma carta, seja de cliente ou funcionário, ou pegar um dos dados disponíveis aqui. Ao pegar um dado, você pode alocar em um cliente, usando recursos da cozinha a fim de atendê-lo, ou alocar em um garçom a fim de fazê-lo preparar comida. O resultado do dado deve ser o mesmo que está descrito na carta. Digamos aqui que eu peguei um dado e aloquei aqui no garçom, e segundo a descrição da carta, com um 4, eu consigo 2 recursos de comida. Eu coloco em cima dele, e aí, aqui na minha cozinha, eu ganho 2 recursos de comida. Coloca-se bem aqui. Mas, se por acaso esse dado fosse da mesma cor, da raça do garçom, eu andaria o nível na trilha de fidelidade da raça dele, conforme o tabuleiro de fidelidade. O garçom aqui é da raça dos aliens, conforme o símbolo da carta, e aumento o nível aqui e começo a percorrer a trilha de fidelidade dos aliens. Quando você tem recursos suficientes na sua cozinha, você pode atender um cliente pegando um dado, desde que o valor seja correspondente à da carta. Não precisa ser a cor igual, mas o valor sim. A cor é somente quando você quer subir na trilha da raça. Você aloca no cliente, pega os recursos necessários descritos na carta e aí você atende aquele cliente. Ele é colocado na área de atendidos, mas para todo caso é melhor deixá-lo aqui nessa parte porque existem efeitos de restaurante que mexem com o dado do oponente. Conforme eu disse lá atrás, quando se aloca um dado da mesma cor da raça de um cliente, além dele ganhar o bônus de raça da carta, ele também vai ganhar um bônus extra, localizado bem aqui. No caso, ele vai ganhar uma pontuação extra, um nível extra na trilha de fidelidade dos ciborgues. Aqui o cliente é da raça ciborgue, o dado alocado foi vermelho, então além dele subir o bônus da carta, ele também sobe um bônus extra. Ou seja, ele vai subir 2 níveis na raça. O da carta
e o extra, o bônus extra. Fora isso, ele também vai ganhar o bônus em dinheiro aqui no Banco Galáctico e começar a subir a sua pontuação para o final do jogo. Com a alocação de dados conforme a raça, os bônus podem variar de cliente para cliente. Esse aqui é um cliente crítico, você ganharia um nível aqui na trilha gourmet, o que daria um bônus para você de um recurso de bebida. Se em algum momento você precisar subtrair ou adicionar pontos ao dado para ter o valor descrito aqui na carta para poder fazer a ação, você pode ceder um dos seus recursos. Para cada recurso cedido, você soma ou subtrai pontos ao dado. Você pode fazer isso alocando em um garçom ou em um cliente. Uma observação: quando você tem um dado com o valor 1 e subtrair o valor, ele vira um 6 e o 6 somando vira 1. É como se fosse uma roleta. Com a ação de pegar uma carta, você pode pegar uma carta de cliente ou de funcionário. Ao pegar uma carta de funcionário, você contrata ele como garçom. Ele vai aqui em um dos 3 espaços disponíveis de garçom. Então digamos que você pegou mais um funcionário, ele virou garçom, e aí você tem 3 espaços, 3 garçons, e você vai pegar um quarto funcionário, uma quarta carta. Você então tem que tomar uma decisão, ou você transfere o garçom ou promove ele. Se você promovê-lo, você deve ver a especificação da função que ele é especializado. Então no caso aqui, ele é um maître, ele encaixa bem aqui embaixo. O funcionário que você acabou de pegar vira garçom no lugar dele, e você também ganha um bônus imediatamente aqui descrito na carta. Você pode promover tantos funcionários como bem entender, mas saiba que tem uma penitência para isso no final do jogo. Quando você tem um gerente, que é esse símbolozinho aqui da gravata, você pode para cada gerente adicionar ou subtrair pontos ao dado na hora de cozinhar, apenas na hora de preparar as refeições utilizando os seus garçons. Quando você tem um maître, esse com um símbolozinho de bloco de notas aqui, você pode na hora de servir um cliente, subtrair ou somar pontos ao dado para cada maître que você tiver. Quando você tem um cozinheiro, você pode, na hora de atender um cliente crítico, você sobe uma das raças dependendo da raça do cliente crítico que você atendeu. Os clientes críticos são esses com esse símbolozinho de estrela bem aqui. Essa é uma forma de combar no jogo também. Vamos a exemplos. Digamos que eu tenho aqui um garçom, um robô, e eu quero subir na raça dele, mas eu possuo apenas um dado cinza no valor 3 e eu quero fazê-lo preparar 2 recursos de comida no valor 5. Eu possuo 2 gerentes e, sem gastar recursos da minha cozinha, eu posso somar e subtrair até 2 pontos no dado. Eu transformo ele num 5, que é o valor que eu queria, e aloco no meu garçom. Apanho os 2 recursos da reserva e coloco na minha cozinha. A habilidade do maître é semelhante à do gerente, mas na hora de atender o cliente. Aqui eu tenho recurso suficiente para atender esse cliente, mas o que me resta é esse dado verde no valor 2 e eu preciso de 1, porque eu quero subir na raça e ganhar essa estrela de crítico para subir na trilha gourmet. Aqui eu possuo um maître e eu posso somar e subtrair pontos ao dado, transformando ele no valor que eu desejo. Atendo o cliente, pego os recursos da minha cozinha e devolvo a reserva. Aproveitando esse exemplo, digamos aqui que eu tenho um cozinheiro e acabei de atender esse cliente crítico. Então eu vou subir aqui um nível para cada cozinheiro que eu tenho na raça daquele cliente. Ao atender um crítico, você ganha estrelas, e para cada estrela que você ganhar, você anda com seu marcador um nível na trilha gourmet. Para cada nível alcançado, você ganha os benefícios de estado acima. Ao alcançar o nível 4, você ganha a primeira estrela gourmet, nível 8 a segunda estrela e o nível 12 a terceira estrela. Tem gente que se confunde ao ler essa demanda, mas é só ler a informação que está listada aqui embaixo. Aqui você precisa ter 2 estrelas gourmet e não ganhar 2 estrelas para alcançar o nível 2 na trilha. Não é desta forma. Quando você alcança o nível máximo da trilha gourmet, toda vez que você atende um crítico e sobe nela, você passa então a subir em uma das trilhas de fidelidade ao invés disso. Outra coisa, quando você ganha dinheiro ao atender um cliente, você sobe aqui no Banco Galáctico, que é a sua pontuação de final de jogo, e quando todo o caminho for percorrido, você vira a ficha para os 60+. Indicando agora que os próximos pontos estão acima de 60 pontos. Se acontecer novamente, você acha outra forma de fazer a contagem.
Quando você contrata um quarto funcionário que vai virar garçom no lugar de um desses, um deles vai ser promovido ou ser transferido. Mas digamos aqui que eu quero transferi-lo. Ao fazer isso, eu vou aqui no tabuleiro de fidelidade e olho as informações aqui embaixo na trilha de rodadas. Ganho 3 de dinheiro no Banco Galáctico ao transferir e também pego 3 cartas do topo do baralho de clientes, olho e vejo a que mais me agrada para colocar no meu restaurante. Logicamente eu vou escolher um crítico, se houver um crítico entre elas, e vou colocar bem aqui na área de clientes para ser atendido. Então eu pego o funcionário, coloco na pilha de descarte e aqui da primeira até a terceira rodada eu ganho 3 de dinheiro, da quarta à sexta 2 de dinheiro e da sétima à décima 1 de dinheiro. Isso aqui é o nível de paciência do cliente. No caso aqui ele tem 2 pontos de felicidade e no terceiro ele vai embora. Se por acaso acontecer dele estar aí e não ser atendido no final da rodada, ele ganha um contador de insatisfação. E se em algum momento ele for atendido, talvez em uma outra rodada, pega-se todos os contadores de insatisfação nele e coloca-se em sua cozinha. E aí ele vai para a área de atendidos. Cada contador de insatisfação vale menos 1 no final do jogo. Quando um cliente recebe contadores iguais ao seu nível de paciência, ele não é atendido. Os contadores são retirados e colocados em sua cozinha, e o cliente vai embora insatisfeito. Esse contador maior conta como 3 pontos. Ao andar nas trilhas de fidelidade de raça, ao chegar em determinado nível você ganha bônus, no nível 5, no nível 8 e no nível 12. Cada uma delas dá um bônus diferente. Os aliens removem contadores de insatisfação, os ciborgues dão dinheiro e os robôs dão quaisquer recursos. Em critério de desempate, caso haja 2 jogadores na mesma casa, conta-se primeiro o marcador que chegou primeiro, aquele que está embaixo no caso. Uma outra coisa, quando você chegar no nível máximo da trilha, você continua ganhando os bônus toda vez que subir na trilha. Agora, critério de desempate aqui na trilha gourmet não existe. O jogador que alcançou o nível tem suas estrelas de acordo com o nível que ele alcançou. Não importa se o marcador dele está embaixo ou em cima. Quando os jogadores fizerem a última rodada, no caso aqui 9 rodadas para 3 jogadores, e também fazerem suas 4 ações do turno, haverá uma quinta ação chamada de saideira. Cada jogador em ordem de jogada, que ainda tiver recursos em sua cozinha, pode atender um cliente imediatamente sem precisar alocar um dado, pagando apenas recursos na carta. Por se tratar de um último turno, o cliente não recebe contadores de insatisfação e os que estão nele não vão para sua cozinha. Por fim, calculamos a pontuação de cada jogador por meio desse cartão. Os jogadores ganham pelo número de estrelas que possuem em seu restaurante, pelos clientes atendidos, se houver empate os valores são divididos, pelas trilhas de fidelidade de raça, pelos objetivos e demandas concluídos e também menos 1 por cada marcador de satisfação e mais 3 para aquele que tem menos marcador. Lembra que eu falei que tinha a penitência para quem promove demais cozinheiros, maîtres e gerentes? Bem aqui embaixo você vai pagar por cada um deles, já que eles não podem ser demitidos. Agora vamos a algumas variantes. A variante bar. Ao apanhar um cliente, você pode colocá-lo diretamente no bar. Então, se você tiver recursos na sua cozinha, qualquer recurso você pode colocar em cima do cliente. É como se ele estivesse degustando, apreciando aquele aperitivo. Quando todos fizerem suas 4 ações e a rodada terminar, o cliente é movido para a área de espaços de clientes. Quando chegar a hora de você atendê-lo, esse recurso que você deu da sua cozinha vai servir como um desconto se ele for um dos recursos listados aqui embaixo. Vale também lembrar que mesmo estando no bar, o cliente ele não recebe contador de insatisfação quando é movido do bar para o espaço de clientes. Uma outra variante é o leilão dos restaurantes. Em vez de escolher um restaurante, podemos leiloá-lo, até por conta da habilidade dele. Se interessar o jogador, ele irá pagar por ele. Pegamos um marcador de insatisfação de 5 pontos e 5 marcadores de insatisfação de 1 ponto.
Eles irão servir como uma espécie de dinheiro. Os jogadores vão pegar em suas mãos e esconder os valores que desejam pagar pelaquele restaurante leiloado. Usem marcadores das cores do restaurante ao invés de misturá-lo para saber qual restaurante está sendo leiloado no ato. Os jogadores irão fazer dessa forma aqui, esconder na mão os valores e aquele que pagar mais ficará com o restaurante. Uma variante que eu e meus amigos jogamos é na hora de promover um funcionário. Aqui digamos que eu peguei essa carta e vou promover este funcionário aqui e colocar este no lugar dele. Além do bônus que eu vou ganhar ao lado esquerdo da carta, eu também irei ganhar os recursos listados nela. Essa é uma forma de agilizar melhor o jogo sem precisar cozinhar tanto. No modo solo, escolhemos um dos 4 chefões disponíveis no jogo. O jogo fala para você não escolher um restaurante, mas para todos os efeitos é melhor escolher para não confundir a cabeça. Então digamos aqui que eu escolhi a Rainha Alien. O boss já começa com 5 marcadores de insatisfação. Colocamos aqui do lado dele. E ele não pega uma carta de objetivo. E se você quer uma partida mais desafiadora, não pegue uma para você também. Por fim, vou pegar esses 2 marcadores. O laranja representará eu e o escuro representará a Rainha Alien. Cada chefão tem uma habilidade especial. Aqui -2 para cada contador de insatisfação e você não pontua na trilha de Alien. Aqui -1 para cada cliente servido e você não pontua na trilha de Cyborg. Aqui o atender sempre use um recurso a mais qualquer e você não pontua na trilha de robô. Aqui retire 2 dados antes das ações e não depois, como é feito na fase 3. Como no jogo tradicional, pegamos os marcadores dos jogadores e colocamos nas trilhas de fidelidade, gourmet e banco galáctico. Na primeira rodada não é preciso escolher o primeiro jogador porque sempre será você. Além do mais, não remova nenhum dado do jogo, isso será feito na fase 3. Faça suas 4 ações de uma vez, pegando cliente, pegando funcionário, pegando dados. Após suas jogadas, você vai pegar 2 dados aleatórios e retirar daquela rodada. Depois disso, digamos aqui que você pegou uma carta de funcionário, uma carta de cliente, 2 dados, e aí o que sobrou fica para o adversário. Ele vai fazer suas 4 ações, pegando dados, carta de funcionário, carta de cliente. Se ele pegou um dado, ele avança um nível na trilha de fidelidade da cor daquele dado, para cada dado que ele pegar, e ganha os benefícios listados. Se ele pegar um cliente, ele atende o cliente imediatamente, ganhando todos os bônus que estão listados na carta. E se ele pegar um funcionário, ele também ganha todos os bônus listados na carta do funcionário porque ele promove o funcionário imediatamente. A partir da segunda rodada, os dados retirados voltam novamente. E você vai repetindo esse processo até a 10ª rodada, repondo cartas, repondo dados. Um lembrete, o adversário não recebe contadores de insatisfação porque ele atende os clientes imediatamente. Uma outra coisa, quando tem demandas desse tipo aqui, o adversário sempre vai ganhar recursos que fazem com que ele atenda aquela demanda. No caso aqui ele vai ganhar 2 recursos de bebida, pois aquela demanda pede esse recurso. Antes de calcular a pontuação final do jogo, quaisquer demandas não atendidas por você serão automaticamente atendidas pelo oponente. Além do mais, ele ganha 1 ponto para cada 2 recursos quaisquer que ele tiver na cozinha dele. Após isso, a pontuação é feita normalmente como se fosse um jogo qualquer. Após calcular a pontuação de cada jogador, subtrai a pontuação do oponente pela sua no Banco Galáctico. Na página 19 do manual você checa a sua pontuação, podendo ser negativa ou positiva. Bom pessoal, isso é tudo. Eu espero que tenham gostado, deixe o seu like no vídeo e se inscreva se não for inscrito. Até a próxima, valeu!